Olá! Vamos então agora conversar um pouquinho sobre a criação de textos, tá? Nós vamos agora conversar sobre a criação de textos onde aparece a problematização da personagem. Bem, quando nós estamos falando da criação de texto, nós estamos falando de um texto que precisa ter algumas etapas antes mesmo de que ele seja escrito. Para quê? Para que a história fique bem envolvente e você consiga pensar no começo, no meio e no fim. O que a gente precisa pensar logo no início? Quem vai ser a minha personagem principal? Quem vai ser aquela pessoa que vai enfrentar o problema e vai conversar com os outros, vai buscar a solução? Também já precisamos ter em mente o que ela vai enfrentar, o que ela vai fazer, o que vai mudar na vida dela que ela vai ter que encontrar uma solução. Também já precisamos pensar como esse problema vai ser resolvido. Então, antes mesmo de você começar a escrever lá na sua página 125, você já tem que ter na sua mente quem é a minha personagem principal, qual é o problema que ela vai enfrentar e como isso vai ser resolvido. Isso é como se fosse o pão e o hambúrguer do seu sanduíche. É a primeira parte, é o básico, é o que não pode faltar. Dando sequência, nós vamos deixar esse texto ainda melhor. O que nós vamos ter que pensar? Nós vamos ter que pensar na personagem principal, os detalhes. Lembra que nós vimos na semana passada sobre as características, semana retrasada, sobre as características da personagem, características físicas, características internas, as ações que ela mais faz. E isso eu já tenho que estar pensando antes de eu escrever o meu texto. Quem mais vai participar da minha história? Que outras personagens vão ter na minha história? Quem mais vai fazer parte dessa história que eu vou escrever? Vão ser os amigos, vão ser os pais, vão ser super-heróis? Quem é que vai ser? Eu já tenho que pensar. E também eu tenho que pensar onde é que ela está vivendo, como era o lugar antes de surgir o problema e como o lugar ficou depois que o problema surgiu. Numa terceira etapa, você precisa incrementar ainda mais sobre a sua personagem, o que ela está fazendo, as ações que ela faz. As características dela não podem faltar, para que o seu texto fique ainda melhor, para que quem leia o seu texto consiga imaginar exatamente aquilo que você colocou na sua mente. O que ela falou, onde ela estava, o que ela estava pensando. Então lá no texto eu posso colocar assim: Gabriela disse socorro, socorro, mas no seu pensamento sabia que seria difícil que alguém achasse ela. Você tem que contar isso para os seus personagens. Então, ela gritou muito baixo, ela ficou com medo. Preciso dar detalhes sobre a minha personagem. Por quê? Lembra no começo que eu falei que quando você pensa na personagem, no problema e na solução, é como se você estivesse pensando no pão e no hambúrguer. Agora, quando você incrementa a sua história, você coloca os detalhes, é você colocar os recheios, as outras coisas que vão deixar o seu lanche, o seu sanduíche ainda mais gostoso. Quantos mais detalhes, quanto mais dicas, quanto mais características você for colocando dentro do seu texto, ainda mais fácil será para os leitores imaginarem a sua história. Bem, agora é com você. Boa produção. Tchau, tchau.